gente, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, esse vídeo que eu vou gravar agora é pra contar pra vocês como que foi o meu terceiro aborto agora, que aconteceu esse mês ainda, né? Esses dias. Eu tava assim, pensando em gravar esse vídeo só depois que eu fosse na consulta com o médico, mas eu me senti pronta pra falar, sabe? Eu acho bom eu contar logo antes que eu esqueça dos detalhes, né? Porque coisas que acontecem com a gente muito difíceis, elas... Nossa própria cabeça, nossa própria mente faz com que a gente esqueça alguns flashes, algumas coisas e pode ser que eu deixe de dar alguma informação pra vocês, tá? Então, na verdade, eu vou gravar dois vídeos, porque como agora eu cheguei à conclusão que eu tenho algum problema mesmo pra segurar o bebê, e já várias pessoas haviam me pedido pra eu falar sobre o primeiro aborto que eu tive muitos anos atrás, então eu vou gravar na sequência. Nesse vídeo agora eu vou falar sobre o último aborto, o terceiro, tá? E um outro vídeo eu vou gravar sobre o primeiro. O segundo já tá no canal, eu vou até renomear ele pra ficar meio que uma sequência, assim, pra quem chegar no canal agora já conseguir entender, tá? E sobre as conclusões e a consulta que eu vou ter, então eu gravo um vídeo à parte depois, tá? Então vamos lá. Tudo começou... Vocês têm os vídeos de todas as minhas semanas de gravidez, então vocês estavam bem atualizadas, né? Se você não assistiu ainda, você consegue achar aqui no meu canal. Então o que aconteceu? Eu estava vindo com a gravidez pra mim, assim, sentindo tudo bem, tudo perfeito, eu só estava com muito enjoo, indisposição, coisas que são absolutamente normais da gravidez, né? Por isso eu também não suspeitei de nada, porque inclusive no segundo aborto que eu tive, que foi em dezembro do ano passado, dezembro de 2013, o meu ex-médico falou assim que eu já deveria estar com enjoo pelas semanas que eu tava, mexeu de coisas na cabeça referente a isso. Então eu fiquei tão aliviada dessa vez que eu não tive sangramento e não tive... e tive todos os sintomas, normal. Então tava tudo normal nesse sentido, tá? Então vamos lá. Quando eu havia feito o último ultrassom e o primeiro ultrassom, na verdade, eu estava com 7 semanas e alguns dias. Tem um vídeo dessa semana aqui no meu canal, se vocês quiserem eu coloco o link aqui embaixo também. E o coração estava batendo, estava tudo normal. Quando eu fui na primeira consulta de pré-natal, que eu acho que foi com 8 semanas, que eu até coloquei também aqui no canal pra vocês, eu pedi pro médico me passar uma guia pra fazer um ultrassom antes de eu fazer a TN. Por quê? Porque a TN, pra dar certinho as semanas, ia dar dia 31 de julho agora, que ainda vai chegar. Então eu ia ficar assim mais de um mês sem fazer ultrassom. E como eu já tive um aborto, eu queria cuidar... olhar mais de perto, sabe? Então eu pedi pro médico me dar uma guia de um ultrassom normal. Ok. Aí eu consegui, naquele lugar que eu não gosto de ir, que eu fiz o primeiro ultrassom, eu só consegui ir lá pro dia 18, agora de julho, que já passou. Eu só consegui nesse lugar. Mas eu falei, mas como é um ultrassom normal, tá ótimo. A TN eu fazendo lá onde eu gosto, que já tava marcado, tá ótimo. Então beleza, deixei marcado. E depois eu comecei a pensar que dia 18 ia ficar muito perto do dia 31, que eu poderia fazer esse outro ultrassom antes. Sabe quando te dá tipo um estalo assim mesmo? Beleza. Aí foi que eu liguei em todos os lugares de ultrassom, inclusive o que eu gosto aqui, e pedi encaixe. E fiquei esperando me ligar. Gente, eu acho que foi de Deus, porque no mesmo dia todos os lugares me retornaram. E o dia mais próximo que eu consegui foi no lugar que eu gosto. Inclusive, isso foi no dia 8. Aliás, no dia 7, e que eu fiz isso, que eu liguei pra todos os lugares, se não me engano foi uma segunda-feira. E nesse lugar que eu gosto tinha uma vaga pro dia 9 já, que era na quarta-feira. Então, nossa, eu fiquei super contente, falei, legal, eu adoro a doutora de lá, então vai dar perfeito. Ok. Fomos todos felizes e contentes, eu e meu marido. Isso que me dói mais, gente, porque o segundo aborto que eu tive... eu já descobri a gravidez com sangramento, na verdade. Então, eu já não contei pra ninguém quase, eu me preparei totalmente psicologicamente e aceitei super tranquilamente o aborto, sabe? Assim, na medida do possível. Mas esse pra mim tava tudo certo, sabe? Isso que é o mais tenso.
Aí tá, deitei lá, ela explicou todas as coisas, que ela é muito detalhista, explicou por que ela coloca 2 preservativos, porque eu tava usando ultragestando, lá. Pegou eles sempre pedem pra gente levar o último ultrassom, ela olhou e ela começou a mexer lá e começou a não falar nada. Aí eu já comecei a ficar com medo, eu já olhei pro Leandro e eu já comecei a ficar, sabe, assim, super nervosa. Gente, lembrar essa parte é a pior parte. Pior parte mesmo. E ela falou assim, olha, as coisas não estão bem. Ela falou bem assim, ela foi muito delicada, mas ela falou, as coisas não estão bem. Você não quer descer, porque assim, eu fico naquela cadeira lá que coloca as perninhas e o meu marido fica no sofá do lado. E sentar ali do lado do seu marido, então eu achei super legal essa sensibilidade, não me deixar naquela posição e eu poder ficar do lado do meu marido pra ela falar. Ela sentou na nossa frente e começou a explicar. Ela falou, olha, pelo que eu olhei aqui, o bebê ele tá com tamanho, naquele dia eu estaria pela data da última menstruação, eu estaria com 10 semanas e 5 dias, quase 11 semanas. E ela falou assim, olha, pelo tamanho do feto, o seu bebê tá com tamanho de 8 semanas. Ele provavelmente parou de se desenvolver na 8ª semana e ele não tem mais batimentos cardíacos. Isso, gente, essa parte dos batimentos eu não prestei atenção na hora, né? Tanto que eu fui ver no ultrassom no outro dia, lá na conclusão. Infelizmente, não tem nada mais que se possa fazer, né? E se eu fosse você, como ela conhece o nome do meu médico, né? Então, vai lá, procurava o Dr. Fulano de tal, ela falou, e veja o que ele vai fazer. Nisso, ela começou a falar. Ela falou, olha, é o seu 3º aborto. Eu achei legal, assim, que ela já mesmo começou a me adiantar, sabe? É o seu 3º aborto já, eu acho que você deveria investigar sobre isso. Mas olha, às vezes é uma coisa muito simples, então ela me falou da trombofilia, da incompatibilidade genética, ela me falou bem por cima, porque aquele não era o momento, mas ela, mesmo assim, ela disse assim, olha, aí ela indicou o Dr. Ricardo Barini, muita gente deve conhecer, ele é de Campinas, São Paulo, alguma coisa assim, eu sei que ele tem um consultório em Campinas. Vai lá, pega um voo aqui, né, vai lá, não sei o que, investiga, ela deu a dica desse profissional, diz que a especialidade dele é imunidade da fertilidade. Então ela falou, olha, são coisas muito, o tratamento é muito simples, se for trombofilia ou incompatibilidade genética, normalmente é isso, ela falou. Então faz uma investigação, ou com o seu próprio médico mesmo, que eu tenho vários pacientes aqui que são histórias de sucesso. Então assim, ela falou comigo da melhor forma possível, né? Ela falou a verdade, não tinha como, né, ela ser mais delicada do que isso, ela foi uma fofa mesmo. E daí eu me troquei e a gente saiu e ficou na recepção esperando o laudo. Gente, ali eu sentei naquele sofá do lado do Leandro e, assim, desabei, sabe? Porque eu não esperava, gente, foi assim... E eu acho que, assim, por ser a 3ª vez, sabe? Tipo assim, parece... Sabe quando parece assim, que o pesadelo tá voltando, assim? Nossa, foi desastroso, assim, foi terrível, sabe? Nisso a gente pegou o laudo e, ó, saiu correndo pro consultório do doutor, já era 5h30 já. Chegou lá, só tava a secretária dele, ele não vai naquele dia no consultório, ele falou, olha, ele deve estar lá no... Nesse momento ele deve estar lá no... Falou um lugar lá que é assim, é um plano de saúde que tem aqui na minha cidade, eu não vou falar nomes, né? Sabe assim, que nem a Unimed tem um pronto atendimento deles lá, esse outro plano também tem, então ele fica fazendo consultas lá. Então eu cheguei lá, eu nem tenho aquele plano lá, cheguei lá, do nada, entrei e bati na porta do consultório dele praticamente. Não cheguei a bater, eu fiquei esperando alguma troca de paciente, que é da salinha que ele tava, pra eu falar com ele. Gente, assim, essa parte foi assim, a pior cena, assim, ainda por cima, porque eu tava vindo, tinha pedido informação com uma enfermeira, eu tava vindo assim de longe, e ele abriu a porta pra chamar outra pessoa, e ele me viu assim, ele olhou e fez assim pra mim, sabe? Assim, ele olhou com uma cara assim pra mim, tipo, meu Deus, o que aconteceu, sabe? Aí eu fui em direção a ele, e ele falou assim, eu e meu marido, né? Aí ele falou assim, eu falei assim, doutor, posso falar com você rapidinho? Aí ele falou, pode, entra aqui. Daí eu comecei a chorar, eu não conseguia nem falar pra ele. E assim,
e me deixou muito emocionada, assim, o olhar dele, sabe? Porque eu percebi realmente, assim, que ele ficou muito chateado, sabe? E isso é importante pra mim, porque eu acho que médico tem que ter coração, sabe? Mas ele falou, olha, infelizmente não tem mesmo nada que se possa fazer. E você tem duas alternativas. Ou você espera seu corpo desconfiar, né? Porque o meu corpo não tinha percebido ainda que o bebê não estava mais vivo. E você começar a expelir naturalmente, depois a gente faz a curetagem, que provavelmente você vai precisar fazer a curetagem pelas semanas avançadas, ou a gente marca uma curetagem. Aí assim, gente, na hora eu já tive a resposta, porque assim, eu já fiquei, aquele aborto que eu fiquei sangrando, até que eu tive um grande sangramento, gente, é uma tortura psicológica pra mim isso, sabe? Então eu achava assim, que eu já ia ter que fazer curetagem de qualquer forma, não ia ter como, eu tenho certeza. Então, já que eu tinha que fazer a curetagem, eu já faço logo de uma vez e já, tipo assim, tento virar a página, sabe? Eu acho que emocionalmente pra mim seria muito menos pior, sabe? Eu falei, não, doutora, eu prefiro fazer a curetagem. Ele falou assim, olha, então amanhã você vai lá no hospital que ele é diretor, chega lá 1 hora, você tem que fazer jejum desde as 10 horas da manhã, que umas 6 horas eu vou fazer a curetagem. E assim foi. Aí ele me explicou o seguinte também, que eu teria que chegar lá 1 hora da tarde e elas iam introduzir uma cápsula via vaginal que ia abrir o colo do útero. Como meu corpo não tinha percebido ainda que eu ia perder o bebê, o meu colo devia estar fechadinho. Inclusive a doutora do ultrassom falou que meu colo estava fechado. Ela falou assim, olha, tanto é um problema genético ou desenvolvimento do bebê que a sua placenta não tem descolamento, sua placenta está perfeita. O seu colo tá fechadíssimo, então é no bebê mesmo, sabe? E daí eu... e uma coisa que a doutora falou assim, que me dá muita esperança, ela falou assim, Nádia, porque eu fiz meus ultrassons seriados lá e tal, ela falou assim, vocês são super férteis. O problema é que você não consegue dar continuidade na gestação. Enfim, voltando. Gente, pensa a noite que eu tive. Foi assim, terrível, sabe? E meu marido deu a notícia no Facebook, porque todo mundo já sabia. Eu recebi muita mensagem. E eu percebi que dessa vez, assim, meu marido foi a vez que ele ficou mais arrasado, sabe? Mas mesmo assim, ele tá sendo muito forte, assim, me dando muita força, assim, muita assistência mesmo, sabe? E daí a gente conversou muito à noite, ele falou assim, Nádia, agora ele até brincou assim, agora eu peguei ar, sabe? Agora a gente vai atrás, eu que vou assumir agora, sabe? Porque ele percebeu, porque eu até falei pra ele, falei assim, Lê, eu acho que eu não quero mais, sabe? Tipo, tentar, porque, meu, é muito sofrido, sabe? Meninas, me perdoem, tentar dói demais, sabe? Mas tentar e perder é muito pior, sabe? É muito dolorido mesmo. E ele falou, não, ele pegou até a pastinha que tem nossos exames e falou assim, não, agora é comigo. Eu vou caçar, e ele pesquisou um monte de coisa na internet e ele tá desse jeito. E foi bom, sabe? Porque assim, eu me senti muito frágil, assim, se eu tivesse que lutar praticamente sozinha. Porque assim, nós, mulheres que vamos mais atrás das coisas, meu marido é ótimo, ele conversa com algumas pessoas sobre o assunto, ele faz tudo que eu falo pra fazer tudo, mas ele não fica pesquisando que nem a gente fica, enlouquecida, né? E ele ficou igual uma tentante, pesquisando. Aí, chegou o dia da curetagem, qual que era a minha preocupação? O meu plano de saúde, ele era enfermaria. Assim que eu fiquei sabendo que eu tava grávida, eu mudei para apartamento porque eu queria fazer um parto humanizado no apartamento mesmo do hospital, da maternidade. Aí, só que ele tem carência, e essa carência é só até dia 28 de dezembro. Então até dia 28 de dezembro, eu mesmo tendo esse plano, eu teria que usar a enfermaria ainda. E eu fiquei super com medo de não ter acompanhante. E eu queria só meu marido, gente, porque só teria 2 pessoas nesse mundo que eu queria. A minha mãe ou o Leandro. Sabe, gente, que eu sou muito fechada pra essas coisas. Eu ainda vou chegar nessa parte com vocês, mas assim, eu meio que gosto de sofrer sozinha, assim, eu não sou aquela pessoa assim que fica, por exemplo, tem muita gente que acontece essas coisas, ela procura ir na casa de alguém ou receber uma visita e tal. Eu não, e tanto que quem é meu amigo próximo mesmo sabe desse meu jeito. A pessoa, tipo, ela meio que fala umas coisas, fala, olha, a hora que você quiser me procura, mas não fica me procurando, elas não ficam me procurando. Porque eles sabem que assim, eu me fecho num casulo, assim, é uma coisa muito estranha, sabe? Do jeito que eu sou aberta pra outras coisas, pra essas coisas eu sou muito fechada. Então, a gente chegou lá, aí eu comecei a ficar assim aterrorizada, gente. Eu um pouco antes de ir pro hospital, que o Leandro chegou do trabalho, que ele foi de manhã, ele teve que ir trabalhar.
Ele foi tomar banho, gente, eu comecei a chorar desesperada, apavorada de ter que passar por tudo isso sozinha. Senti contração, senti dor, porque aquele comprimido normalmente ele dá muita cólica. De passar por tudo que eu passei no primeiro aborto, que depois vocês vão ver no vídeo. Ok. Aí chegando lá no hospital, a mulher foi verificar. Na verdade eu descobri isso que tava na carência lá no hospital. Aí ela falou assim, não, é apartamento e tal, não sei o que, ele pode ficar junto. Aí ela foi ver, tá na carência total. Aí eu falei assim, aí a gente foi ver pra pagar a diferença pra ficar num apartamento. Aí era assim, gente, eu tinha que pagar a diferença do apartamento, que eram uns 300 reais, mais 200 reais o anestesista, não sei porquê, porque, gente, o que tem a ver o anestesista? Que diferença pra ele faz se fica na enfermaria ou no quarto, se a anestesia ele dá no centro cirúrgico, mas enfim, e pagar a diferença do médico também. Aí ela falou assim, eu posso ver se seu médico, se ele vai cobrar ou não. Eu sei que ela ligou na hora na minha frente, ele falou que não ia cobrar nada. Lindo, maravilhoso. Mas mesmo assim, gente, ia ficar assim, quase uns 600 reais a diferença. E eu achei que, por mais assim, sabe, eu falei, nossa, eu vou gastar esse dinheiro agora, eu não sei o que vem pela frente, o que eu tenho, o que eu vou precisar. Então, falei pro Leandro, deixa, e ele ainda ficou pensando, sabe. A gente voltou pra recepção. E ela falou, ele entra lá com você pra levar a sua mala, tal, não sei o que. Gente, eu sei que eles encaminharam a gente pra um apartamento, sabe? E eu sei, assim, porque como eu já fiquei com a minha mãe muito no hospital, que quando não tem enfermaria disponível, eles colocam no apartamento. Então eu pensei assim, Lê, deve estar tudo cheio, porque eu tava muito movimentada a maternidade, lá é só maternidade, e elas estavam falando que tava muito cheio. Falei, deve ser isso, sabe? E depois a gente ficou lá dentro e falei assim, gente, tomar. Aí o Leandro falou, eu vou ficar aqui então. Gente, foi providencial, foi uma coisa de Deus. Eu não sei se teve dedo do meu médico nisso, porque ele é diretor do hospital. Mas assim, eu deixei quieto, sabe? Eu falei, Deus que me perdoe se eu estiver fazendo alguma coisa errada, mas eu... Nossa, gente, fez toda a diferença meu marido ficar ali comigo, sabe? A menina veio, aplicou um negócio em mim lá, e eu fiquei lá deitada esperando sangrar e tal. Eu não tive sangramento nenhum e nem dor. Então acho que meu colo não abriu, sabe? No fim das contas, eu acredito. E 6 e pouquinho chegou o médico, eu tava até no banheiro fazendo xixi. Ele chegou, começou a conversar com meu marido, falou, olha, a gente já vai pra lá, eu já tava de camisola, tudo. A gente já vai pro centro cirúrgico. E daí, nisso, eu fui pro centro cirúrgico, o Leandro foi até a porta do centro cirúrgico comigo e voltou pro quarto depois pra me esperar. Eu li na internet que a curetagem dura de 10 a 15 minutos só. O Leandro falou que ele me esperou durante 1 hora, é por causa da anestesia, porque eu tomei anestesia geral, então eu devo ter demorado pra voltar da anestesia, né, que é normal. Então é aquela coisa, gente, é uma cirurgia normal, né, eles amarram a gente lá naquela mesa gelada, e foi a hora que eu mais chorei, assim, eu chorei demais, porque meu sonho sempre foi ter um parto normal, eu tenho pavor daquela visão de mesas de centro cirúrgico pra fazer cesárea, e eu tava ali passando por uma curetagem no centro cirúrgico, sabe? Terrível mesmo. Mas assim, correu tudo bem na curetagem, o médico ficou esperando eu voltar da anestesia pra ele ir embora, ele conversou comigo, aí eu já tinha perguntado pra ele lá no quarto se ele ia colher os resíduos e o feto, se ele ia mandar pra análise, porque eu não tinha lido isso ainda, mas depois eu li, confirmou que eu pensava, que essa análise que eles fazem já pode responder muitas coisas. E ele comentou alguma coisa sobre trombofilia também, mas bem por cima. Eu achei assim que ele não quis entrar naquele assunto naquela hora, que ele achava que não era o momento, e realmente. Tipo assim, a gente tava ali pra fazer a curetagem, vamos passar essa fase e depois a gente conversa. Aí ele foi lá, a hora que eu voltei da anestesia, tava no centro cirúrgico ainda, né, na parte de recuperação. Aí ele falou, olha, descansa agora, fica na paz, daqui 15 dias você volta lá no consultório. Então foi isso, meninas. Aí o processo em casa, daí eu vim pra casa, ele me passou o Metergin, que é um remédio que o pessoal usa no pós-parto pra contrair o útero e voltar o útero. E assim, eu não tive um grande sangramento, da primeira vez eu tive muito mais, então eu não tive muito sangramento, foi normal. Eu, na verdade, tô tendo sangramento até hoje, né, hoje é dia 22, eu fiz a curetagem no dia 10, mas assim, tá vindo assim como se fosse um finalzinho de menstruação, acho que isso demora muito quando faz, a curetagem é normal mesmo. E
E foi isso, gente. E daí as outras partes foram mais assim, fisicamente, eu logo me senti bem, assim, bem mesmo. Foi mais assim, nos primeiros dias um pouco de fraqueza, porque a gente perde sangue durante a curetagem. Mas o pior foi mesmo psicológico, sabe? Assim, que eu fiquei muito abalada mesmo, sabe? Muito chateada. Mas assim, gente, em momento nenhum... Gente, me perdoa, acabou a bateria da minha câmera, mas pra concluir, em momento nenhum, assim, eu murmurei, sabe? Porque eu sou uma pessoa temente a Deus e a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Deus, a gente entrega pra tudo, gente. Não só pra vitória, mas pra essas coisas também. Eu não sei qual que é o propósito dele nisso, sabe? Muita gente me falou que Deus tem me usado pra falar, sabe? De repente eu precisava passar por isso, eu não sei o diagnóstico que eu vou ter e de repente eu posso ajudar algumas pessoas por isso e às vezes se eu não passasse por isso, eu jamais iria gravar um vídeo falando daquele assunto, eu não sei, sabe? Então assim, por mais doloroso que seja, eu digo pra Deus, eis-me aqui, entendeu? Me usa então e que seja feita a sua vontade. Eu choro, eu me entristeço porque a gente tem direito disso, assim, eu falo muito com Deus isso, falo, Deus, eu sei que eu tenho o direito de chorar, eu sou humana, eu sou de carne, então assim, Deus nem espera que a gente não fique chateada, sabe, que a gente não fique triste, a gente perdeu um filho, e assim, gente, não importa se você tem 10 abortos, você vai ter 10 filhos. Assim, não, mesmo que alguém fale assim, ah, se Deus quiser você vai ter outro bebê, tal. Amém, sabe? Mas não importa, a gente quer ter todos os nossos filhos, entendeu? Então, é difícil mesmo, sabe? Então, mas assim, gente, é até clichê falar isso, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza mesmo. Então, eu tenho muita fé em Deus que ele já me honrou com essa gravidez. Eu falei pra vocês no vídeo da notícia que eu engravidei pra honra e glória do Senhor e foi mesmo que terminou no aborto, não importa. E eu vou ter a vitória ainda pra honra e glória do Senhor. Eu tenho certeza que eu vou vir aqui e dar meu testemunho pra vocês ainda. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha esclarecido bem como foi, assim, que eu possa tirar dúvidas, assim, não só a curiosidade pelo carinho que vocês têm por mim, mas eu sei que tem pessoas que às vezes estão passando por isso e a gente gravar algumas coisas assim, a pessoa se identifica de alguma forma, tá? Então esse foi o meu terceiro aborto, que foi um aborto retido, tá? Porque como ele não teve expulsão antes, ele é considerado um aborto retido. Pessoal, não esqueça de curtir o vídeo e se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreve, tá? Um beijo!